Olá! Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, dos versos 24 ao 29 e continua do 36 ao 43. Como sempre, a gente agora pausa o vídeo aí onde você estiver, você vai ler Mateus, capítulo 13, vai ler do 24 ao 29, depois continuando do 36 ao 43, para que você possa aí na sua versão de Bíblia, na Bíblia que você tem em casa, se inteirar do texto. Então pausa no vídeo e a gente já volta. Voltando, eu leio esse trecho na nova versão transformadora. Então, vamos lá. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os seus servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Pulando para o verso 36. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A gente está hoje talvez na 8ª, 9ª, 10ª, me perdi aqui, conversa dentro do temporada Casa Cheia da ECUSP, falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus que já chegou, que já foi anunciado por Jesus, o reino de Deus que já é chegado, mas que a gente aproveita da Bíblia como a gente tem hoje, organizada, seja ela em papel, como tem na minha frente, seja ela de forma digital, como tem no seu smartphone. Aproveita tudo isso para entender mais do reino dos céus, do reino de Deus, por meio das parábolas, por meio de tudo que explica Jesus. E aí tem coisas muito legais nesta parábola que, por um privilégio dos discípulos, e claro, privilégio nosso, essa é uma parábola que é explicada por Jesus. Ele não deixa dúvida, ele não deixa margem de interpretação do que é joio, do que é trigo, do que é a colheita, do que é o lugar onde era tudo semeado. Os discípulos não entendiam quando ouviam. E aí, logo depois, Jesus explica tudo e a gente vai dar uma conversada sobre tudo que tem de revelado, de explicado e escrito aqui à nossa disposição.
Eu gosto que no início do versículo 24 diz, né, que o reino dos céus é como. Lembra que a gente já exemplificou o reino dos céus como uma festa de bodas, como pessoas que perdem coisas, como e vão atrás, né? Estou falando do caso da senhora que perdeu sua dracma, do homem que perdeu sua ovelha. A gente tem comparado o reino de Deus a muitas coisas, a servos prudentes, a servos que são negligentes. E aqui Jesus nos lembra que o reino dos céus é como o quê? Um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Claro, a gente já leu e a gente já sabe que esse agricultor é Deus e que já semeou boas sementes em seu campo. Eu volto lá para Gênesis, lá para o primeiro livro da Bíblia. A gente vai lá em Gênesis, eu anotei aqui, Gênesis 1. Pensa lá, esse trabalho de semear boas sementes no campo. Quando Gênesis 1, olha o 29. Não, vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Gênesis 31 diz o seguinte: então, Deus, depois de ter feito tudo, olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Deus olha para as sementes que havia semeado, seja terra seca, seja oceano, seja estrela, seja sol, seja lua, seja noite, seja dia, seja animais, seja o ser humano, seja as plantas. Ele olha para tudo e diz: isso é muito bom. Eu semeei boas sementes no meu campo. Aí diz que a noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. No início do capítulo 2 de Gênesis diz: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. É isso, esse agricultor um dia veio e semeou boas sementes. A gente sabe o que estragou as boas sementes de Deus, que é o pecado. E aí no verso continua, né? Diz que ali também veio o inimigo e semeou sementes ruins, semeou joio no meio do trigo. E aí o verso 27 nos lembra, né? Fala que os agricultores vieram e os servos vieram e se surpreenderam. Senhor, mas nesse campo de trigo onde há boas sementes, tá cheio de joio. E eles perguntam: de onde veio isso? A resposta do agricultor, ela hoje parece óbvia para a gente. Ele diz: um inimigo fez isso. O agricultor dessas boas sementes, ele sabe tudo o que acontece. Não lhe é surpresa que joio foi semeado, ele sabe de tudo. Não era surpresa que Adão, lá atrás, na continuação da história do Gênesis, quando eles desobedecem e comem do fruto da árvore que não deveriam comer, quando Adão se esconde. Quando Deus pergunta: onde vocês estão? Ele não está perguntando porque não sabe, mas ele quer buscar uma interação com Adão e dar continuidade numa conversa que precisava ser feito. E também está escrito que não é que tinha pouco joio, não. Os servos enxergam muito joio. Está cheio de joio. É isso, está cheio de joio. Trigo e joio andam juntos. Trigo e joio, assim como os convidados das bodas, naquela festa que tinha gente, entre aspas, bem vestido e um não bem vestido ou adequadamente vestido, e talvez a gente não perceba. Estão todos na festa, estão todos no reino, mas no reino aqui na terra tem trigo e joio misturado. Tem trigo e joio misturados nas nossas igrejas, na escola, no trabalho, dentro do ônibus, no hospital, dentro das famílias. Poxa, Cristiano, mas toda a minha família vai a uma igreja, toda a minha família segue uma religião. Então, pode ter joio e trigo misturado. Vamos tentar identificar aqui como é que a gente pode ver e descobrir isso.
E aí a resposta dos servos, né? As propostas dos servos. Então vamos resolver isso logo. Devemos arrancar o joio. E aí imediatamente o rei, o agricultor, o dono de tudo, responde: não, 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 não. Não façam isso que está no verso 29. Por quê? Vá que na tentativa de vocês, servos, tirarem o joio, vocês também arranquem o trigo. Isso me traz uma reflexão bacana, assim. Nós somos os servos e às vezes a gente, pela nossa avaliação, pelo nosso julgamento, pelo nosso ímpeto, pelo nosso saber, nós queremos fazer o trabalho do agricultor, na verdade, daqueles que vão fazer a colheita, e a gente já quer separar joio de trigo. Cuidado, a gente infelizmente não vê coração, a gente vê exterior. Dá para ver, dá para diferenciar joio e trigo pelo exterior? Eu acho que dá um pouco, mas eu acho mais é que a gente vai se surpreender muito quando olha, quem sabe, sepulcros caiados e os classifica como trigo, mas na verdade são joio, e a gente já viu Jesus nos alertar para isso. Por isso que o agricultor fala que não, não, não. Não tentem tirar o joio do meio do trigo. Imagina, vocês podem arrancar trigo também. E o texto continua e aí o agricultor diz: deixem que eles cresçam juntos. Até quando? Até a colheita. Então, os meus ceifeiros, aqueles especialistas para fazer esse trabalho, vão separar o joio do trigo. O trigo vai para o celeiro, o joio vai ser queimado. Olha que interessante, no reino dos céus, enquanto não tem a colheita, na festa das bodas, enquanto o noivo não chega, no aguardar do noivo, enquanto, com as virgens com as lamparinas, enquanto o noivo não chega para bater a porta, tá tudo junto. Tá gente adequadamente vestida e gente mal vestida. Tem joio e trigo, tem virgem prudente e virgem negligente. Tá todo mundo convivendo junto. E aí a turma que andava com Jesus, mas que não teve talvez que não teve com certeza o nosso privilégio de ter esse texto escrito para a gente poder mastigar, olhar, avaliar, eles não entendiam essas coisas. Tempos atrás a gente falou da importância de nós pedirmos o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Para nos ajudar a entender, para nos ajudar a discernir, para nos ajudar a andar conforme o reino exige. E aqui, lembra, Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo, cada um no seu papel, eles são um, é a Trindade. Jesus, lá em Isaías, diz que eis que o Espírito do Senhor veio sobre mim. Jesus tinha o Espírito Santo aqui, ainda que fossem diferentes. Mas olha que lindo quando a gente encara e tem a ajuda do Espírito Santo para entender as coisas. Porque os discípulos estavam perante Jesus, que é Deus, que estava com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é tudo junto, mas com papéis separados. E aí no 36, Jesus vai para casa e os discípulos ousam e olham para Jesus e pedem o que a gente devia hoje pedir para o Espírito Santo. Por favor, explique-nos a história do joio no campo. Talvez se eles não tivessem perguntado, talvez ficariam cheios de dúvidas. E essa é uma bela lição para a gente, porque quando a gente está perante o texto bíblico, quando a gente está perante situações, lembra que Jesus foi e deixou o Espírito Santo, aquele que vai nos conduzir a toda a verdade. Você tem acesso ao Espírito Santo. Eu tenho acesso ao Espírito Santo. Quiçá ele pode já estar dentro de você. Peça ajuda ao Espírito Santo.
peça entendimento ao Espírito Santo, peça orientação ao Espírito Santo, assim como eles pediram para Jesus. E quando pediram, o que receberam? A explicação. E Jesus explica. Jesus respondeu no verso 37, e aí ele coloca todos os papéis. O Filho do Homem é o agricultor. Olha o papel de Jesus aqui, que planta as boas sementes, planta a sua palavra no nosso coração, planta com seu exemplo. O campo é o mundo. Está aí, Jesus, por meio do Espírito Santo, continua plantando boas sementes. As boas sementes são o povo do reino. As boas sementes são aquelas que vão dar trigo e que vão ser colocadas no celeiro, quando vão ser separadas do joio. Ele continua, o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. Eu ainda fiquei pensando, né? Pensei ainda comigo, né? Como a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Imagina, às vezes eu olho para um joio e julgo o joio, mas vá que ele está virando trigo. Eu não olho o coração. Eu sei que Jesus lá, tanto em Isaías 61, mas em Lucas, no 4, quando ele revela para o pessoal e cumpre a profecia de Isaías, pensa Jesus, pensa joio, ouvindo essa mensagem da boca de Jesus. Pensa aí, um joio, para que você se acha um joio ouvindo isso. Lucas 4, a partir do 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Claro, ele não encontrou o capítulo 61 porque não estava organizado assim. Mas ele abre no lugar e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Eu ia falar já esperança aos joios, mas isso não está aqui, eu estou já... Boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar os cativos, que os cativos serão soltos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. O tempo todo no reino de Deus é tempo de oportunidade. A gente tem falado aqui que o reino dos céus é o momento onde eu recebo um convite, que a gente está fazendo aqui o tempo todo. Eu aqui, talvez como um servo aqui, estou dizendo: vem para a festa, vem para a festa. Você tem que aceitar esse convite, você tem que trocar suas roupas, você tem que se manter aguardando o noivo, aguardando a colheita, operando a sua fé. E durante esse convite, que não é entrar na festa e deu, virou, acabou, tem processo. Esse convite para você fazer uma mudança de 180 graus é uma possibilidade dada pelo dono da festa, porque Jesus veio para anunciar aos cativos, quem sabe aos joios que estão presos, que eles serão soltos se aceitarem, que os joios cegos poderão ver, que os joios oprimidos podem ser libertos e que os joios pobres aqui receberão e ouvirão boas novas. Todo mundo que é joio, que está na condição de joio, porque eu já tive na condição de joio, tem oportunidade no reino dos céus. E é o que está nesse verso 38, né, que ele fala, agora voltando para Mateus 13, o campo é o mundo, as boas sementes são o povo do reino, os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. Talvez não sejam dele,
tudo veio de Deus, mas talvez estejam pertencendo ao maligno. Não é uma questão de estar na religião A, na B, estar sem religião. Tem gente que tem religião e continua pertencendo ao maligno. Tem um convite aqui para essas pessoas que pertencem ao maligno. Vem ser liberto, vem ter seus olhos abertos, vem ter suas roupas trocadas, vem ganhar anel no dedo, sandália aos pés e participar da festa do novilho gordo. Esse é o convite do reino dos céus. E aí continua explicitamente Jesus falando que a colheita que vai separar trigo para o celeiro e joio para ser queimado é o fim dos tempos. É quando o noivo chega e bate a porta. E o Filho do Homem enviará seus anjos e estes separarão joio de trigo, vão separar tudo que produz pecado e pratica o mal. E tudo isso vai ser lançado numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente tem falado aqui, Cristiano, mas parece dura essa frase, parece dura essa situação. Pois é, Jesus também concorda com isso, porque no verso final, que é o 43, ele fala: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai, e quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, porque essa é a verdade de Jesus. Eu sei que sangue transforma joio. A gente já falou aqui que sangue branqueia a roupa, sangue purifica o coração, sangue faz a sua roupa ficar adequada para a festa. Não qualquer sangue, a gente sabe. O sangue do sacrifício feito por Jesus lá na cruz. Primeira carta de João, bem no primeiro capítulo, diz o seguinte, no verso meio do 7, fala o seguinte, 1 de João 7, mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. Agora, se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para sua palavra. Todas essas reuniões, toda essa conversa aqui está nos lembrando que a gente está recebendo esse convite de aceitar a verdade de Deus, de trocar nossas roupas, de permitir que o nosso coração seja purificado, de nos prepararmos para a grande festa, para o grande banquete, para a chegada do noivo que vai bater a porta, e que a gente esteja preparado. Quem tem ouvidos, isso ouça. Quem tem coragem, estômago, ouça. E peça ajuda do Espírito Santo. Não vai ser a minha, não vai ser talvez muita gente, humanamente falando, que vai conseguir te convencer a mudar, a crer nisso, mas é o Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, Jesus nos lembra do reino de Deus e mostra uma situação onde tem joio e trigo. O reino de Deus tem joio e trigo. Passa logo de joio para trigo, porque tem um celeiro lá, prontinho com seu nome, te esperando para você ser devidamente cuidado, guardado, amado para toda a eternidade. Até a próxima!